Salvação e união. Todos vocês que estão videologados nesta noite de domingo, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos na presença do Senhor, podendo reunir-nos para contar das maravilhas que Deus tem feito. E de fato o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nosso meio e queremos hoje relatar um pouco daquilo que Deus tem realizado em nossas vidas, no meio da juventude, especialmente aqui onde estamos trabalhando, na juventude da sede internacional. E queremos também, obviamente, saudar você que está videologado, é uma alegria que você esteja participando desta programação. Aqui também tenho comigo, minha direita, o auxiliar Ezequiel Pinheiro. Paz do Senhor, irmão Ezequiel. Paz, Senhor, irmão Bruno. Paz, Senhor, também a todos os nossos irmãos que estão presentes nesta live. Amém. À minha esquerda, irmão Facundo. Paz do Senhor, irmão Facundo. Paz do Senhor, irmão Bruno. Paz do Senhor, irmão Ezequiel. Paz do Senhor, toda a nossa juventude. Glória a Deus. Hoje temos este tema, prosseguindo em conhecer ao Senhor. E por que este tema? Porque queremos relatar para vocês da experiência que tivemos este final de semana. Foi algo que marcou a nossa vida, concorda comigo, irmão Ezequiel? Sim, irmão Bruno, foi algo muito marcante, não somente para a vida daqueles que participaram, mas da questão da organização. Mas todos que estavam ali buscando ao Senhor, foi algo muito marcante, algo que não temos como calcular a dimensão e a profundidade do alcance de tudo o que aconteceu lá. Muito bem, que me diz, irmão Facundo, do que experimentamos nesse final de semana? Realmente muito lindo o que Deus fez, a glória de Deus no nosso meio, aquilo que foi tratado, né, como realmente deu para ver como teve um impacto no coração dos jovens, né, a gente conseguiu ver depois os jovens se entregando, né, também pela ação do Espírito Santo, daquilo que foi tratado foi realmente maravilhoso. Glória a Deus, eu vi ali no final jovens jogados no chão. E os irmãos que estão videologados devem estar se perguntando, mas o que foi que esse pessoal fez nesse final de semana? Foi um encontro, né? Nós tivemos um encontro. Um encontro com Deus. Encontro com Deus. Para Conhecer mais a Deus. Estávamos reunidos em retiro. Passamos final de semana na presença de Deus. Foi literalmente na presença de Deus. Cada minuto foi muito bem aproveitado, né, irmão Ezequiel? Sim, e o tema, irmão Bruno, é algo, pelo menos ainda em todos os retiros que participei, foi algo muito novo. O tema do nosso encontro foi inteligência emocional. Inteligência emocional. Abordamos durante todo este evento, durante todo este retiro, onde estávamos ali orando, jejuando, né? Fiquemos em consagração direto até hoje, ali abordando essa temática com diversos irmãos palestrando. Tivemos o diácono Josias Mânica mostrando o que é inteligência emocional, como aplicar a inteligência emocional na vida financeira, na área financeira, como administrar as finanças com inteligência emocional. Também o pastor James, superintendente do departamento de ensino, esteve ali cooperando também com o nosso evento, mostrando para nós princípios bíblicos para que o jovem ele possa usufruir da sua juventude de forma sábia, usando de inteligência emocional e, principalmente, guardando seu coração no temor do Senhor. Então foi profundo aquilo que recebemos. Também tivemos o presbítero Vinícius, que daqui a pouquinho ele vai continuar o estudo sobre inteligência emocional. Então, esse programa de hoje, vamos continuar abordando sobre este tema que foi tão bem tratado ali no retiro pelos nossos irmãos. O presbítero Vinícius veio falar sobre o uso da inteligência emocional ao longo da história. Ele trouxe ali diversos relatos, exemplos bíblicos. Hoje aqui também ele vai dar continuidade, como disse. Tem material aí muito especial para mostrar a você. Tem alguns vídeos que foram separados. Então,
já convidamos você que esteve no retiro, nós vamos dar sequência aqui debaixo da presença de Deus, e você que não foi, vai poder pegar um pouquinho desta bênção, daquilo que foi trazido até nós. E também esteve ali presbítero Rafael Pacheco, que trouxe uma mensagem extraordinária, uma Falcão. Extraordinário. Realmente maravilhoso. Glória a Deus. E interessante que, para aqueles que participaram do culto hoje à noite aqui na sede, falaram que o pregador, né, que estava escalado, ele trouxe a continuação da mensagem que o irmão Rafael trouxe no retiro. Aleluia. Era o Espírito Santo dirigindo todas as coisas. Sim. Glória a Deus, glória a Deus. Então, nós vamos continuar tratando aqui de inteligência emocional nessa noite de domingo, mas nesta hora vamos louvar a Deus com o irmão Pablo Macheville. Ele estará adorando o Senhor, e em seguidinha voltamos também com a presença do nosso supervisor da Sub-Região Sede Internacional, presbítero Vinícius Lazar. Silencio o meu coração e elevo aos céus o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Sua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça é o que me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com sua voz tranquila, abra o meu coração. É tua minha vida. Silencio o meu coração e elevo aos céus o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça é o que me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com sua voz
voz tranquila, abro meu coração. É tua minha vida. Amém. Se apagará. Glória a Deus. Irmão Ezequiel, eu gostaria que o irmão contasse para nós aquilo que mais lhe chamou a atenção neste assunto sobre inteligência emocional. O irmão compartilhasse conosco, porque foi um manancial de conteúdo, né, não só de informações, mas realmente de conhecimento que foi trazido para nós neste encontro que realizamos. Eu gostaria que o irmão falasse aquilo que mais lhe tocou nesse momento que tivemos ali na presença de Deus. E quero aproveitar, quem sabe alguém que está videologado, sei que a nossa juventude deve estar bastante cansada, né? Foi puxado. Glória a Deus por isso. Mas se alguém quiser também deixar o seu testemunho aqui no chat, vai ser muito edificante também. Então, enquanto ouvimos o irmão Ezequiel falando, você pode participar através do chat. Uma das partes, irmão Bruno, que me chamou bastante atenção foi no estudo do irmão Josias Mânica, o diácono Josias, quando ele falava na questão de liderança. Às vezes, vou tentar parafrasear o que foi dito, né? Que às vezes nós olhamos para uma outra pessoa e esperamos que ele tome a liderança, né? Que ele tome uma atitude. Mas ali, quando o Josias trouxe então o estudo, ele falou que nós temos que buscar ser a liderança e ser também o nosso próprio líder, buscando então ter o quê? Comprometimento, buscando ter disciplina para fazer todas as coisas, nos regrando e almejando novas coisas, né? Buscando novos desafios, buscando superar esses desafios. E isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção no estudo dele. Uma das partes, né? Que teve várias. Sim, ele falou algo muito importante. Acredito que o irmão Vinícius também deva comentar a este respeito. Ele falou sobre 3 tipos de pessoas, né? Primeiro, aquela que é indiferente. O que é uma pessoa indiferente? É aquela pessoa que passa despercebido pelo seu trabalho. É aquilo que ela faz simplesmente pensando em si mesma, pensando em trabalhar para ela, em trabalhar em seu benefício, né, buscando seus interesses. E ela, por fim, não deixa marca nenhuma, exatamente porque buscou apenas para si. E temos a segunda classe de pessoas, assim, que é aquelas que são chamadas de necessárias. O que eram as pessoas necessárias, Mofoco? As pessoas indiferentes também são aquelas pessoas que também não fazem nada, né, para estar melhor. Pode estar até mal, mas sequer fazem alguma coisa para melhorar. Estão conformadas com aquela vida que levam. Exatamente. Também se falou um pouco de mediocridade, né? Sim. Se adaptar àquilo que o sistema, no sistema que foi colocado, e simplesmente estar aí aceitar aquilo sem almejar mais, né? É como a gente pode dizer dos alunos nota 5, né? Nós precisamos apenas alcançar a nota para passar, e ele faz exatamente aquilo que precisa passar, para passar, né? E aí ele acaba tirando sempre a nota 5. Ele não é ruim e nem é bom o suficiente naquela hora, né?
Ou não se naquela destaca, não chama atenção pelo seu trabalho, não marca o lugar onde ele passa, as pessoas não olham por aquilo, pelo trabalho que ele procura desenvolver. Então, é uma pessoa que passa despercebida. É? Também são as pessoas necessárias, aquelas que realmente fazem só o que foi mandado fazer. Só o que foi mandado fazer. Inclusive, a palavra de Deus chama essa classe de pessoas, você se lembra o nome? servo inútil. Servo inútil. Jesus foi muito claro quando ele disse, olha, quando vocês fizerem tudo que foi mandado vocês fazerem, vocês digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então, dentro da linguagem da inteligência emocional, o irmão Josias classificou essas pessoas que Jesus chama de servo inútil como pessoas necessárias. E a última classe, que é exatamente aquelas pessoas que se destacam pelo uso da inteligência emocional, que inclusive Paulo falou para Tito, que deve ser uma virtude presente na juventude, que os jovens sejam criteriosos, que os jovens tenham autocontrole das suas emoções, né? Paulo disse que a juventude precisa ter esta qualidade. Então, neste contexto, elas foram chamadas de pessoas extraordinárias. Irmão Facundo, fala para nós o que eram as pessoas extraordinárias, ou o que são pessoas extraordinárias. Quando se temos as pessoas que são indiferentes, as necessárias, as extraordinárias, seria todo o contrário do que aquelas outras fazem, né? Aquela pessoa que vai além, que faz além daquilo que foi pedido, né? São aquelas pessoas que se esforçam por coisas melhores, não por uma questão, quem sabe, competitiva, senão para ela mesma se superar. Isso é uma pessoa extraordinária, que vai além do que é pedido, não por competência, mas sim por o crescimento pessoal, em qualquer área. A gente não focou só no dinheiro, isso a gente estava falando de inteligência, né? Exatamente. E fazer o que, além do que foi pedido, não quer dizer que a pessoa faça o que não é para fazer, né? Mas quer dizer que a pessoa seja proativa, Exatamente. que ela tenha posição para enxergar as necessidades e tomar uma atitude. Não pode ser uma pessoa passiva, irmão Facundo. Não. Pessoa que fica assistindo as coisas e não toma uma atitude. Uma pessoa que realmente se destaca, né? Então ele citou várias características. Ele falou proativa, ele falou sobre a flexibilidade, né? Uma pessoa extraordinária é flexível. E o que é uma pessoa flexível? Uma pessoa que não se fecha em si, né? Uma pessoa que sei lá, pode escutar um conselho e realmente escutar, né? Não sempre absorver receber um conselho e acabar fazendo o que ela quer. Não é aquela pessoa que quer impor só a sua ideia, a sua vontade. É uma pessoa flexível que também entende os demais, que escuta. Exatamente, mas Ezequiel tem mais umas características aí, Sim. da pessoa que é extraordinária. Até mesmo na questão, ele voltando até mesmo ao ponto que o irmão Facundo trouxe, sobre a questão do planejamento, né? Que Perfeito. Que a pessoa, às vezes, a gente planeja, ou ele usou até, podemos usar até dentro de uma empresa, a pessoa vai lá, faz todo o planejamento de todo o negócio, faz o planejamento de como é que vai investir, aonde pode dar lucro, mas quando começa a colocar na prática, começa a surgir situações que, se ele seguisse rigorosamente, né, o planejamento dele, ele acabaria se quebrando. Então aí entra a questão da flexibilidade, porque ele vai ter que buscar dentro daquele planejamento algo novo para continuar o que? Prosperando. Inclusive o pastor James trouxe um complemento a isso aí. Ele afirmou trouxe uma expressão, né, daqueles que são envolvidos no âmbito militar, que um planejamento ele dura até o momento da execução, né? Quando se tem o início da execução, é preciso fazer adaptações àquele planejamento. Então a pessoa precisa buscar reavaliar quando tem início uma guerra. Se planeja entrar na batalha, mas quando começa a batalha as coisas não são exatamente como foram traçadas. Se a pessoa segue só aquilo que ela traçou, só aquilo que ela idealizou que deveria ser, sem reavaliar as circunstâncias atuais, sem reavaliar o contexto,
ela vai se prejudicar, ou seja, por falta de flexibilidade, ela vai deixar de alcançar o objetivo final que ela tem. Isso bate em outro ponto que ele falou sobre a boa reação diante as mudanças, né? Então, uma pessoa que não é flexível jamais irá se adaptar às mudanças. Uma pessoa tem que ser flexível para conseguir se adaptar, para não entender que tem que ser isso, né? Ele inclusive falou sobre o planejamento, né? O planejamento é um rumo, mas se as mudanças mudaram, os paradigmas mudaram, então ela tem que se adaptar de novo, né? Falou sobre responsabilidade, uma pessoa extraordinária tem que ser responsável. Só para esclarecer os nossos ouvintes, bom, Facundo, a qualidade de se adaptar nada tem a ver com mundanismo. Não, claro que não. De forma alguma, em absoluto. A capacidade de se adaptar tem a ver com coisas que são próprias à realidade, não com aquilo que a palavra de Deus contesta. Mas sobre responsabilidade, é um ponto também muito importante. Sim, e claro, levando para o nosso dia a dia, né? Como foi citado também lá no encontro, ninguém estava preparado para o que ia acontecer nesse ano. Quantos planejamentos, quantas perspectivas das pessoas foram frustradas. Sim, chegou 31 de dezembro de 2019. O que todo mundo fez? Já fez todo o planejamento. Traçou 2020. Né? A pessoa começa a fazer aquela autorreflexão de como foi 2019 e diz, olha, não, 2020 vai ser diferente. Em janeiro eu vou fazer isso, em fevereiro vai ter aquilo, em março, abril, em junho eu vou ter férias. E todo o planejamento foi por água abaixo. Sim. Agora, e se a pessoa decidir assim, olha, eu vou fazer tudo que eu tracei em 2020, sem desconsiderar ou sem considerar o fator pandemia? Não ia dar. Exatamente. Não ia dar, porque ela não foi flexível e seria até uma irresponsabilidade. Sim, quantas pessoas, por exemplo, alguns estados fecharam suas fronteiras. Então já não tinha mais como transitar ou sair daquele local. E outras cidades não tinha nem como transitar nas ruas. Então não era viável praticamente fazer quase nada. As empresas se adaptaram, a igreja se adaptou para que a gente até recebeu o tema que é o título no qual nós levamos sempre aos programas da juventude, que nenhum jovem se perderá. Nós tivemos que fazer campanha e nos adequar, estudar um método para que nenhum jovem ficasse sem um apoio. E até mesmo o nosso irmão Alex dos Santos, ali, o líder de Cachoeirinha, de jovens, né? Ele escreveu aqui no chat: Paz do Senhor, irmão Bruno. Ontem no culto de jovens, Deus falou que o tema nenhum jovem se perderá veio direto do trono dele. Aleluia. E que ele iria fazer a obra devido a esses poucos que estão orando. Glória Aleluia. a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Aleluia. glória a Deus. Oh, pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Pode dar glória a Deus aí no Glória a Deus. chat. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Inclusive, para que nenhum jovem se perca dentro deste assunto de inteligência emocional. Uma pessoa que absorve esta informação, este conhecimento, primeiro que ela passa a se conhecer, irmão Facundo. Ela começa a conhecer as suas debilidades emocionais, as áreas Exatamente. onde ela está fraca. Todos têm uma área em sua vida onde tem que dedicar maior atenção, porque ali pode ser um ponto onde as suas emoções são mais facilmente abaladas. E é um ponto dos itens mais que o nosso irmão falou, a capacidade de admitir os erros. Exatamente, esse é outro ponto de uma pessoa extraordinária, ou seja, uma pessoa acima da média. Uma pessoa que tem um diferencial na sua vida. Então ela consegue reconhecer os seus erros. E reconhecer os erros também pode ser a capacidade de reconhecer as suas fraquezas. Porque se a pessoa consegue, óbvio, sempre vai haver momentos onde a pessoa vai errar. Mas erros podem também ser evitados se a pessoa reconhece fraquezas. Sim. Foi o que o pastor James trouxe. O irmão Josias abordou a parte de reconhecer os erros. E o pastor James trouxe a importância de conhecer as fraquezas. Não ir além da linha limite daquilo que vai te prejudicar, que vai abalar suas emoções, que vai te fazer tropeçar, que vai te levar a um sentimento, vai despertar um sentimento que te afasta da comunhão com Deus, que te afasta do projeto de Deus. Então, reconhecer fraquezas, áreas onde as suas emoções
se tornam frágeis, se tornam prisioneiras da natureza humana, é muito importante. Porque aí a pessoa vai trabalhar em cima daquilo. Sim. Ela vai lutar para que aquela emoção não a domine. Nós trouxemos ali, os irmãos trouxeram vários exemplos, né? Podemos citar o caso de alguém que é irado. Alguém que é irado. O que essa pessoa tem que fazer? Se alguém vem discutir com ela, ela já tem que estar sempre orando a esse respeito. Para que quando alguém vier brigar com ela, ela consiga manter autocontrole, manter a calma. Não ficar com sangue nos olhos e querer revidar. Aquilo já é uma fraqueza, mas se ela trabalhar em cima daquilo, orando, jejuando e se conhecendo, ela vai ter maior graça de Deus para não se deixar dominar. Glória a Deus. Então essa pessoa, alguém vai olhar para ela e vai dizer o seguinte: antes essa pessoa era irada, o que houve com ela? Então ela está agindo segundo a palavra de Deus, está agindo com inteligência. Exatamente. Aquilo perturba, bom, mas ela mantém o controle. Não se deixa dominar pela ira. A palavra diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Também diz, não te deixes dominar pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então olha, a palavra é muito clara. Não te deixes dominar pelo mal, vence o mal com o bem. Outro ponto que o pastor James falou sobre inteligência e conhecer as suas fraquezas é, por exemplo, ele deu um exemplo de uma pessoa conhecer a sua fraqueza, então evita o ambiente, evitam criar um contexto onde se poderia dar um contexto de que a pessoa venha a cair por causa da sua fraqueza. Então uma pessoa inteligente vai evitar entrar num ambiente que vai levar... Perfeito. Isso é inteligência falhar. emocional. Se ultrapassa aquela linha, suas emoções vão ser abaladas, o que a pessoa inteligente vai fazer? Vai evitar. Vai evitar. Provérbios diz, o avisado vê o mal e foge. Então, não podemos, né? A pessoa não pode, nós não podemos ultrapassar aquele limite que por todos nós termos natureza humana, nós temos que cuidar. Isso é muito importante. E achar às vezes que é autossuficiente, né? Já venceu e buscar provar que venceu aquilo. A gente não pode ficar então nos tentando e tentando a Deus, né? Então aí cabe realmente a questão do limite. Porque se a pessoa já sabe realmente que tem aquele defeito, que tem aquela fraqueza, por mais que tenha passado o tempo, a pessoa não vai se fazer o teste. Vamos fazer o teste para ver se realmente eu superei tal coisa. É um erro que muitas vezes as pessoas acabam caindo, né? A pessoa não pode criar uma autotentação para ela, né? O nome disso, olha, eu nem quero dizer. É o contrário de inteligência, né? Acho que podemos falar. É o contrário de inteligência. Mas, vejam só, muito importante, a irmã Karina Leonardi está dizendo, o pastor disse que precisamos ir sempre pelo caminho mais seguro. Exatamente. Sempre o caminho mais seguro. Nunca entrar numa situação que vai te deixar em perigo. Em perigo emocional. A gente não está falando, por exemplo, de andar meia-noite sozinho pela rua num lugar perigoso. Não é só disso, né? Embora em algum sentido possa também ser aplicável, mas o que nós estamos tratando aqui é das emoções, né? Então a pessoa se envolver numa conversa, numa amizade que vai abalar suas emoções é muito perigoso. Então ela está indo por um caminho que não é seguro. E daqui a pouco aquilo que não era uma vontade de Deus, ou aquilo que obviamente não é de Deus, vai sendo despertado exatamente porque a pessoa entra por um caminho que não é seguro. Sim, enquanto as pessoas acabam afundando por achar que consegue ajudar uma outra pessoa, sendo que às vezes ela nem está num lugar seguro para se salvar. E entra o caso de uma pessoa que vai tentar salvar alguém que está se afogando. Se a pessoa não tem o conhecimento que sabe realmente nadar e vai conseguir salvar outra pessoa, qual é o recomendado? Não vá. É a primeira regra do manual do socorrista. É cuidar de si mesmo. E aí entra a questão da inteligência. Se você vê que a outra pessoa está entrando num caminho perigoso, está ali caminhando a passos largos para o mal, o que você pode fazer? Busque uma outra pessoa que pode ajudar ela. Nós temos, vamos usar a estrutura da nossa igreja, nós temos os líderes,
temos os coordenadores de pilares que podem e estão ali, né, para fazer isso. Então, se você vê que um jovem ou um amigo seu está indo por um caminho errado, procure a liderança, procure alguém que você já vê que tem uma base para socorrer aquela pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Falou de ir pelo mesmo que o caminho não seja 100% seguro, vai pelo caminho mais seguro, né? Aquilo que vai ser menos propício de me tirar da vontade de Deus, né? Vai pelo mais seguro. E outra coisa muito importante é que uma pessoa extraordinária, como eu vinha comentando no princípio, pensem bem, uma pessoa acima da média, uma pessoa que procura cultivar na sua vida esses valores, independente do passado que essa pessoa teve. Porque algo que foi muito forte, e os pregadores não combinaram entre si falar neste ponto específico, que é o fato e a necessidade de que a pessoa se permita superar os seus traumas passados, para que isso não seja o bloqueio para aquilo que Deus quer fazer na vida dela. Então, muitas oportunidades são perdidas, irmão Ezequiel, irmão Facundo, porque a pessoa ela está sempre olhando para trás. Ela está sempre olhando aquilo que ela vivenciou antes e que de fato foi terrível, foi prejudicial, foi de fato sofrimento, né? Porém, aquilo não pode continuar determinando o presente e, por consequência, o futuro da pessoa. São marcas, mas Deus está pronto a curar essa pessoa, a curar o que? As suas emoções, e permitir que, apesar de tudo que ela viveu, apesar dos seus erros ou apesar de circunstâncias que ela não buscou, mas que outras pessoas causaram na vida dela, situações que ela não teve culpa, né? Deus, apesar de tudo isso, quer levar esta pessoa a ser uma pessoa, um servo, uma serva extraordinária. Uma serva extraordinária, que vive acima da média. E alguém que conhece a história vai dizer, mas como uma pessoa que passou por toda essa luta, por todo esse sofrimento, por todos esses traumas, consegue chegar a este ponto, a este nível, a este avanço na sua vida? Exatamente pelo fator inteligência emocional. Exatamente isso que a psicologia chama, né? A inteligência emocional envolve a resiliência, que é a capacidade de aquilo que foi adverso na sua vida, ele o torna uma fonte de um fator que vai o impulsionar a superar e a se destacar pelo fato de ter aquilo negativo na sua vida. Ele consegue se destacar fazendo todo o contrário que era esperado daquela pessoa fazer, né? Tirando daquilo negativo uma coisa positiva. Exatamente. Sim, o meu professor ele sempre dizia que aquele que está no fundo do poço só tem uma única rota de saída, que é para cima. Então a pessoa não deve simplesmente olhar para baixo. Não pode querer cavar mais, já chegou no fundo do poço e quer cavar mais um pouquinho. Sim, mas olha, tem como descer mais, não. Olha para cima e bora, vamos subir. Vamos seguir então a única rota que nós temos. Nem cavar, nem ficar quieto. Exatamente. Aceitar ficar no poço. Tem aquela história do rapaz que estava no poço e queriam sufocá-lo ali dentro, né? Então iam jogando coisas lá para dentro para cobrir o poço. Só que o que estava acontecendo? À medida que jogavam tijolos, pedras, aquilo ia elevando o fundo do poço, a ponto que ele conseguiu sair lá de dentro. Então a pessoa ela pode usar as circunstâncias da sua vida ou para se permitir ser destruída ou para aproveitar a oportunidade que Deus dá para sair lá na frente. Vamos pegar um exemplo bíblico. Jesus mostrou uma situação muito clara. Então alguém, irmão Ezequiel, leva um tapa no rosto. Alguém fere
o outro no seu rosto. Essa pessoa pode ter uma reação até natural, Vamos seguir o olho por olho, né? o olho por olho. Então ela pode ali, da violência, gerar Outra violência. mais violência. Porque essa é a tendência da violência. Violência gera mais violência. Naturalmente vai surgir uma emoção. Exatamente, uma emoção negativa. Sim. Agora, uma pessoa que o Espírito controla suas emoções, né? O Espírito de Deus controla suas emoções. Aquele tapa que ela levou, isso, seja físico, ou seja uma situação que ela viveu e que está vivendo, pode levá-la a exercer misericórdia com quem a feriu. Pode levá-la a exercer o perdão para quem lhe tratou mal. E Jesus disse: se alguém lhe fere numa face, Vire a outra. oferece a outra. Ou seja, você dá uma segunda oportunidade para quem te feriu. E- Então existe esses dois lados, esses dois pontos, que as emoções da pessoa, se forem negativas ou se forem positivas, vão levá-la a ter um determinado comportamento. Sim, e sem falar que a reação negativa, ela vai gerar mais outras reações negativas. Porque certamente se tu devolver, a pessoa vai se sentir ainda vítima e vai querer continuar a agressão. Mas se tu acabar virando a face, vai acabar tendo uma solução. Tu vai botar um ponto final naquilo. Só que para colocar um ponto final, tu vai ter que pisar naquela emoção vingativa. E isso que é difícil, meu Facundo. É a pessoa abrir mão da sua razão também. Abrir mão do seu sentimento de fazer justiça, seu desejo justiceiro. Então, por isso que é difícil. Porque a pessoa tem que realmente pisar naquela emoção negativa. Tem que dizer não para ela. É o que o presbítero Vinícius, que já está aqui no nosso estúdio, em seguidinha vai estar entrando aqui conosco, abordou muito bem. Qual era o ensino célere de Jesus? Um ensino rápido, mas também profundo. O que Jesus dizia a todos? Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, Negue-se a si mesmo. negue-se a si mesmo. O que também é negar a si mesmo? É negar essas emoções, essas paixões que querem destruir a pessoa. Destruir ela e destruir quem está à sua volta. A história de Jesus é realmente extraordinária, né? Que foi o primeiro, quem sabe, foi o que melhor explorou essa questão da inteligência emocional. É extraordinário. Eu conheço a história de um psicólogo que ele não acreditava em nenhum Deus, era ateu. E ele estudando sobre a história de Jesus para verificar se a personagem de Jesus era real ou não, ele acabou descobrindo que essas atitudes que esse personagem tinha, não existiu ninguém como aquela pessoa. Era tão impressionante aquelas atitudes daquela pessoa de negar suas emoções, que ninguém poderia ter pensado que aquela pessoa ia existir. Exatamente. Então o exemplo de Jesus foi extraordinário e ele levou seus discípulos a fazer isso. É isso que ele queria dos seus discípulos, né? Exatamente. Jesus trabalhou de forma extraordinária o assunto da inteligência emocional. Quando nós começamos a nos dar por conta dos ensinos de Jesus, nós vemos ele mostrando inteligência emocional em diversos pontos. Para não dizer em tudo, eu vou dizer em diversos. Pode ser que alguma coisa Jesus não tratou sobre isso, mas até o ponto central do Evangelho. Então, para a gente concluir aqui esse bloco... É que eu falei que o psicólogo acabou dizendo que ninguém poderia ter inventado aquela história, e ela acabou se convertendo, né, por causa de ter acreditado que essa personagem realmente era real. Né? Ele não pensou que era mentira, é real, realmente era uma personagem verídica, que só uma pessoa que viveu isso poderia ter escrito aquilo que Jesus fazia. Exatamente. E dentro daquilo que era o tema central do Evangelho, negue-se a si mesmo, nós conversamos ali no retiro, irmão Ezequiel, irmão Facundo, o que será
o que será de uma juventude, aonde ela vai chegar, se não existir no seu vocabulário o desistir, o desviar. Não existe a opção desviar no vocabulário do jovem. Onde é que um jovem, uma juventude assim vai chegar? Em um patamar extraordinário, exatamente extraordinário. Por quê? Porque não existe retroceder para ele. Não existe essa opção. Não existe desistir, não existe desviar. Não tem opção de desviar. Aconteça o que acontecer, eu fico na presença de Deus. Então essa pessoa sempre vai ter este impulso de buscar o autocontrole das suas emoções. Por quê? Porque ela não pode desistir. Então toda vez que a emoção dela quiser levá-la a desistir, pronto. Ela vai lutar para eliminar aquilo e vai avançar. Glória a Deus. Então, já aqui no próximo bloco, nós vamos voltar com a presença do nosso supervisor, presbítero Vinícius Lazaro. Ele vai continuar trazendo este estudo sobre inteligência emocional. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. Tu espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará. Glória a Deus. Estamos de volta com este programa, prosseguindo em conhecer ao Senhor, tratando aqui de inteligência emocional, este assunto importante, sério e que tem mexido com a nossa vida, com a nossa juventude, mas aqui, ó. Sim, irmão Bruno. E é interessante até mesmo. A gente falou de alguns versículos e menções sobre o Novo Testamento. Vamos falar algo do Velho Testamento. Só uma. Ali quando Caim então matou Abel, Deus olhou para ele, né? E a gente vê um diálogo, Deus e Caim. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. E ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Exatamente. Então ali Deus já estava dando uma estratégia para Caim sobre como ele deveria se comportar, né, mediante aquela situação, onde ele estava com os sentimentos à flor da pele. É verdade. E vamos aproveitar porque esse foi um ponto que o nosso supervisor abordou ali hoje. Mas Ezequiel está se aproveitando ali do estudo do irmão Vinícius. Ele já está aqui conosco, ele é o nosso supervisor da juventude da sub-região Sede Internacional, palestrou ali para nós neste grande encontro e vai continuar agora falando para nós sobre este tema, inteligência emocional. Paz do Senhor, irmão Vinícius. Paz do Senhor, presbítero Bruno, paz do Senhor, irmão Ezequiel, e a todos os videologados conosco nessa programação. Amém. Então, queremos ouvi-lo, queremos aproveitar este tempo que temos para aprender um pouquinho mais.
Glória a Deus, né? Eu queria só dizer que esse retiro, eu estava em casa pensando como poderia definir o que foi esse retiro, né? E me veio no meu coração que esse retiro foi um retiro histórico. Essa é a palavra que veio, né? Essa frase que veio no meu coração. Foi algo muito lindo. Eu disse, como eu palestrei, eu disse, né, para algumas pessoas que eu aprendi muito e ensinei um pouquinho, né? Mas aprendi muito mais do que ensinei nesse retiro. Muito bem. Ficou incumbido para mim trazer aos jovens, né, a pedido do nosso líder, presbítero Bruno Beltrame, sobre os efeitos ao longo da história, né, da inteligência emocional. Tanto o que a gente pode pegar de pontos positivos e de pontos negativos para não praticar, né? Então, eu selecionei ao longo da história alguns eventos, não só histórias bíblicas, mas histórias não bíblicas. E dentre elas eu iniciei o estudo falando de alguns eventos, e um deles era já em Gênesis, né, cerca de 6.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, né, alguns divergem a data. Esse episódio muito interessante sobre inteligência emocional, que é o episódio de Caim e Abel. Abel, ele deu das suas primícias a Deus e agradou a Deus. Caim deu o que sobrou para Deus e Deus não se agradou de Caim e nem da oferta de Caim, a Bíblia diz. Não se agradou de Caim e de sua oferta. E aí Caim foi tomado pelo sentimento de inveja, né? Nós vemos que não era nem ciúmes aquilo, porque ele não queria estar no lugar de Abel. Ele simplesmente tinha uma inveja, ele queria destruir Abel. Porque Deus disse para ele, olha, se tu fizeres bem, será aceito como Abel. Mas ele não queria, ele ficou com ódio de Abel. E aí que nós falamos a respeito das emoções. As emoções, elas surgem, né? Eu até falei no retiro a respeito da definição de emoção, que é complexa, né? Até hoje não existe um unânime pensamento do que seria emoção. Até eu falei de um jovem de 11 anos que ele definiu a emoção da seguinte forma: emoção é alguma coisa que a gente sente quando está sentindo alguma coisa. Né? Daí termina, né? Então é difícil de definir, principalmente um jovem de 11 anos. E alguns teóricos, enfim, eu li alguns artigos sobre isso. Alguns dizem que existe emoção simples, complexa. Tem a raiva, tem o medo, tem a tristeza, a alegria, a vergonha, orgulho. A vergonha, orgulho e culpa é uma coisa mais complexa. A gente não consegue mostrar muito bem. É difícil de ver uma pessoa orgulhosa assim, só por uma reação dela. Às vezes é difícil. A raiva já é mais fácil de ver, né? Então, não só temos que definir emoção, tentar definir emoção, mas como também tentar definir inteligência emocional. E uma das capacidades, uma das definições de inteligência emocional, aqui vindo já com a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, onde tem psicólogos. Na verdade, o primeiro a definir inteligência emocional foi uma dupla, eram psicólogos, né? Eles definiram isso em 1990. E eles chegaram ao entendimento que a inteligência emocional é a capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela. E saber regulá-la em si próprio e nos outros. A inteligência emocional, ela não é só intrapessoal, mas ela é interpessoal. Eu preciso também lidar com as emoções dos outros, né? Eu preciso saber chorar com os que choram. Eu preciso também me alegrar com os que se alegram. Isso faz parte da inteligência. Então, além de lidar com as minhas emoções, eu preciso lidar com as emoções dos outros. Exatamente. Normalmente, quando a gente fala de inteligência emocional, nós focamos muito na inteligência intrapessoal, que é de dentro da pessoa, como ela administra as suas emoções. Mas, quando foi teorizado, entendido esse assunto, se colocou essa extensão de que, sim, inteligência emocional é saber lidar também com as emoções das outras pessoas. Quem sabe lidar com as emoções das outras pessoas, ele é uma pessoa com inteligência emocional também, né? Então nós vemos aqui esse episódio de Caim e Abel, muito bem ilustrado pelo nosso irmão Ezequiel, que certamente Abel ficou feliz, né? E aquilo trouxe uma inveja no coração de Caim. Ele não soube administrar as emoções. Veja que nós não temos o corpo glorificado. Nós estamos sujeitos a sentir inveja, uma emoção de inveja que vem sobre nós, né? Mas o que nós temos que fazer mediante isso? Nós temos que
ter inteligência, e aqui eu resumindo esse conceito de inteligência emocional, é administrar as emoções. Nós temos que ter inteligência de administrar aquele sentimento, aquela emoção, né? E não deixar que ela vire um sentimento enraizado em nós. Até a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ela traz esse conceito, que a emoção, ela pode chegar até nós, né? E se a emoção chegando até nós, ela for sedimentada no nosso coração e começar a nos dominar, ela se torna um sentimento na nossa vida. Então a pessoa, por exemplo, teve raiva de alguém em um dado momento. Ela veio com aquela emoção nela, aquele despertar dela. Ela teve raiva de alguém. Se ela continuar com aquilo no coração dela, como o senhor falou, deixar o sol se pôr sobre a ira, né? Passou todo aquele tempo, o sol nasceu, o sol está a pico, o sol se põe e a pessoa continua com aquela emoção, aquilo vira um sentimento de ódio no coração dela e ela fica dominada pelo sentimento. Ela fica uma pessoa sentimental, dominada pelo sentimento, que é o que aconteceu com Caim. Ele estava dominado pelo ódio, pela inveja, né? E aí ele maquinou o mal, ele maquinou matar o seu irmão e matou. Então esse foi um dos assuntos que nós falamos a respeito da inteligência emocional lá. Nós demos início a isso. E existem exemplos, irmão Vinícius, que para além da Bíblia, né, que nós podemos observar, inclusive de pessoas cristãs que usaram isto de forma, vamos dizer, muito sábia e impactaram uma sociedade. Sim. Eu gostaria de falar um grande exemplo que é bem nosso, né? Eu gostaria de falar de William Seymour. William Seymour, que foi... a gente sabe que o movimento pentecostal... Será que os nossos jovens sabem quem foi William Seymour? Será que sabem? Você William sabe Seymour. quem foi William Seymour? Se você não sabe, vai saber agora. Aleluia. William Seymour, ele foi, vamos dizer assim, um homem que deu um marco no movimento pentecostal, né? Nós sabemos que o movimento pentecostal ele é complexo, né? Existem vários fatores que culminaram no surgimento do movimento pentecostal, mas o símbolo do movimento pentecostal é o William Seymour, né? William Seymour, ele era filho de escravos. Nós estamos falando aí por volta de 1900. Ele era filho de escravos, ele nasceu antes de 1900. Filho de escravos, ele era também cego de um olho, ele tinha um problema de um olho, só enxergava de um olho. E ele era crente, ele queria Deus, ele amava Deus, queria Deus. E o William Seymour foi entrar então no Instituto Bíblico da Igreja Batista na época. E como havia uma segregação muito, mas muito forte nos Estados Unidos, ele não podia assistir às aulas dentro da sala de aula. Ele teve que assistir, se ele quisesse, assistir às aulas do corredor do Instituto Bíblico, onde ele fez o Mas isso curso. é de fazer qualquer pessoa desistir na primeira semana. É de fazer a pessoa, porque é uma injustiça muito grande. Com né? certeza. É uma injustiça muito grande. Com certeza. Uma Mas- injustiça, uma humilhação. Só que não é também uma semana de curso, são 10 meses, né? 10 meses. 10 meses de curso. Né? E ele também não podia receber oração por ser negro. Né? Então ele não recebia oração. Não podiam orar por ele. Nem orar por ele, orava. Meu Deus. Ele não podia entrar na sala, não oravam por ele, ele ficava no corredor estudando. Olha, eu ousaria dizer que no mínimo 80% das pessoas, numa situação como essa, não voltariam na aula no dia seguinte. É incrível. É crível, na verdade, né? Pela fé. O William Seymour tinha um coração muito grande, né? É uma humildade a ponto de ser humilhado, né? Sem sofrer injustiça, mas sofreu dano por amor a Deus, né? Ele sofreu dano por amor a Deus. E ele fez o curso, e ele Foi até o fim. fez o curso, e aí ele começou a ser chamado para pregar. Uma certa igreja chamou ele para pregar, e ele pregou sobre a santidade, né? Sobre a santidade e o poder de Deus, numa campanha. Ele pregou só um dia, no outro não quiseram mais que ele pregasse, foi muito dura a mensagem dele sobre santidade na sociedade daquela época. E aí ele, pobre, não tendo muito o que fazer, ele saiu pregando na calçada. E pregou lá na calçada e a multidão queria ouvir ele.
E encheu a calçada, encheu a rua de pessoas ouvindo William Seymour, ao ponto de os jornais ficarem surpresos. O que está acontecendo? Que movimento é esse que está acontecendo? Naquele momento onde ele pregava e o que aconteceu, quando surgiu o movimento pentecostal, teve no culto, né, uma mulher que inclusive, me fugiu o nome dela agora, mas foi esposa dele depois. Ela foi tocada pelo poder de Deus e começou a tocar um piano, sem nunca ter tocado antes. Ela recebeu um dom de Deus ali e saiu tocando. Na hora que ela foi batizada com o Espírito Na hora que ela Santo. foi batizada com o Espírito Santo. Foi um poder tão tremendo que quando ela recebe aquele batismo, ela sai correndo e toca o teclado que ninguém tocava. É impressionante. E sabe como é que era conhecida a igreja que o William Seymour dirigia? Que o William Seymour dirigia? Era conhecida uma igreja onde o orgulho não entrava dentro dela. Era uma igreja de extrema humildade. Ele orava em cima de 2 caixas caixa de sapato. E uma das caixas ele abria e colocava o rosto dentro da caixa e ficava orando com o rosto dentro da caixa, escondidinho ali, orando. E era conhecido como uma igreja de profunda humildade, né? Sentimento de humildade diante de Deus. E evidentemente, porque o William Seymour ficou 10 meses no corredor estudando, fez um curso bíblico no corredor, sofrendo aquelas injustiças, mostrava que o coração dele era muito humilde mesmo. E Deus se aproxima de quem tem o coração humilde, né? Glória a Deus. Irmão Vinícius, o senhor falou uma coisa muito importante. Vamos ver se o senhor concorda com o que eu vou dizer. Por este assunto que o irmão acabou de abordar a respeito de William Seymour, a humildade, ela está diretamente ligada à inteligência emocional. Ao passo que a soberba, ela vai levar a pessoa a agir sem inteligência emocional. Concordo plenamente. Porque para uma pessoa ser humilde diante da humilhação, é só tendo autocontrole das emoções. O senhor concorda comigo? Concordo plenamente com o que o senhor está falando. Coisa tremenda isso, né? Ou seja, a gente ensina as pessoas a gente ensina porque nós precisamos também desenvolver isso, irmãos, aqui, ó. A humildade. E quando a gente para estudar a inteligência emocional, a gente percebe que precisamos, para alcançar essa humildade, a gente precisa ter controle das emoções. E é uma coisa até interessante porque tudo isso acaba gerando o quê no mundo espiritual, né? Acaba gerando autoridade para ele. Porque para uma multidão parar para ouvir o discurso dele, sendo que a aparência dele não é uma aparência bonita e não era algo que muitos almejavam, queriam ver, e tinha discurso duro, a perseverança dele, a humildade dele, acabou gerando uma autoridade no mundo espiritual. Extraordinário isso. Que é uma coisa que às vezes a gente acaba não percebendo, né? Que toda a nossa ação de perseverança na obra do Senhor e a busca pela santidade vai nos gerando autoridade. Então, perseverança e humildade são fruto da inteligência emocional. Na verdade, até o título que eu havia colocado para William Seymour era esse, né? A perseverança de um homem humilde, né? Extremamente humilde. Olha. Ele era... É que, na verdade, o William Seymour tinha intimidade com Deus, né? Essa é uma questão muito interessante. Quando a pessoa tem intimidade com Deus, busca... Primeiro que a pessoa que tem intimidade com Deus, ela tem o coração quebrantado. A Bíblia diz isso. Deus se aproxima de quem tem o coração quebrantado. Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Como um homem fica num corredor estudando por meses, porque ele tinha a graça de Deus. Porque Deus dá graça aos humildes. Como que ele resistia à segregação muito forte racial naquele tempo e permanecia de pé? Porque Deus sustenta os humildes de coração. Deus dá graça aos humildes. Vocês falaram aqui a respeito de negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo é um ato de humildade. É quando eu nego o meu eu e digo, eu não sei o que é melhor para mim, mas eu sei que Deus sabe o que é melhor para mim. Aleluia. Nós vemos, por exemplo, um dos nomes que foram trazidos, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, nós falamos um pouco sobre Saul. Eu coloquei o título de Saul como Saul, o emotivo e sentimental obstinado. Nós vemos a história de Saul que ele era um homem totalmente levado pelas suas emoções.
Ele não tinha inteligência emocional. Ele era guiado pelas emoções. Quando ele desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que Saul disse a seguinte coisa: eu transgredi o mandamento do Senhor e as palavras do profeta Samuel, porque eu temi o povo e dei ouvido à sua voz. Então veja que ele foi levado pelas emoções. O temor chegou sobre o coração dele. Ele estava com medo de perder a autoridade sobre o povo, a liderança sobre o povo, e preferiu ouvir o povo contrário à palavra de Deus do que ouvir a Deus. Ele fez então o que ele achou que era melhor e não o que Deus disse que era melhor. E por que ele fez o que ele achou que era melhor? Porque ele não negou a si mesmo. Ele achou que a vontade dele era melhor que a de Deus. Isso é soberba. Ele era um homem soberbo. E ele quis fazer a sua vontade. Ele não esperou o profeta para fazer a oferta a Deus. Ele era um homem movido pelas suas vontades. Um homem movido pela sua vontade, que acha que a sua vontade é melhor que a de Deus, ele é um homem obstinado. A Bíblia diz que Saul era um homem obstinado. E um homem que é obstinado e que quer fazer a sua vontade, ele coloca ele no lugar de Deus na sua vida. Ele idolatra a si mesmo. E a Bíblia diz que o pecado de obstinação é igual ao pecado de idolatria. Ele idolatrava a sua vontade. Saul vivia, ele achava que o eu dele era melhor que Deus. Ele idolatrava o seu eu e não adorava a Deus. Então, realmente, o que o senhor falou eu concordo plenamente. A humildade é o que nos faz ter inteligência emocional. É abrir mão do nosso eu, porque quem comete as coisas por impulso, quem deixa as coisas entrar no seu coração e quer viver com aquilo ali, é a pessoa que não entregou para Deus a sua vida, não entregou aquilo ali diante de Deus, não se humilhou diante de Deus e pediu ajuda para Deus. Nós falamos alguns exemplos de quem pediu ajuda a Deus, como Ana, pedia ajuda a Deus e recebeu a vitória, né? Então, mesmo sendo humilhada pelaquela mulher que se fazia rival dela. A Ana, eu diria que ela foi fortemente humilhada. Eu até coloquei o título de Ana como Ana e a sua luta contra as emoções, né? Ana lutou contra as emoções, né? Ana também ali por volta de 1000 anos antes de Cristo, né? A Bíblia diz que a sua rival provocava excessivamente para irritar a Ana, porque Ana era estéril. Irritava diretamente nas emoções da pessoa. Diretamente. Diariamente, excessivamente a Bíblia traz que a sua inimiga, que não gostava de Ana, porque Ana não podia ter filho, e o marido de Ana tinha uma compreensão com isso, tentava cuidar de Ana. E isso gerava uns ciúmes numa mulher que não gostava disso e xingava Ana e irritava Ana. E assim ela fazia ano a ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, aquela mulher irritava Ana. E a Bíblia diz que a Ana chorava e não conseguia nem comer. Tamanha a emoção que vinha sobre Ana. Só que veja que interessante. Porém, a Ana, ela ia buscar Deus, ela ficava horas orando a Deus, pedindo ajuda de Deus. Orando a Deus. Ao ponto de ela ficava orando e mexia os lábios, orando a Deus por horas. E Eli, o seu marido, disse para ela assim: por que está mexendo os lábios? Parece que está embriagada, o que está acontecendo contigo? Né? E ela responde: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebi bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, que são pessoas que adoram idólatras, que vivem na carne, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então ele respondeu, ele: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Aleluia. Antes de ter filho, ela já estava sendo sarada por Deus. Glória porque ela lutava contra as emoções. Ela levou aquelas emoções diante de Deus. Diante de Deus. Ela lançou aos pés de Jesus as suas ansiedades. Então esse é o segredo. Aleluia. É a pessoa reconhecer que existe um Deus e que quando vem aquele sentimento de inveja, de ciúmes, de cobiça, ela pega
aquelas emoções dela, ela lança aos pés de Deus. E preste atenção uma coisa, meu amado irmão. Não tente ser santo para chegar ao santo. Aleluia. Não tente ser santo para ir para a igreja. Isso está tirando o efeito da igreja. A igreja é para os doentes, é para quem está com as suas dificuldades. Eu vou falar uma palavra forte aqui. Chegue diante de Deus com as tuas imundícias, que o Santo de Israel vai te purificar. Aleluia. É Deus que vai te santificar. Nós temos que chegar diante de Deus com as nossas misérias, com as nossas imundícias e dizer: Deus, esse é o meu coração. Eu tenho isso no meu coração, me santifica, me purifica. E a santidade de Deus vai vir sobre a tua vida e Ele que vai te santificar. As pessoas acham que para chegar diante de Deus elas têm que se santificar. Ninguém consegue ser santo diante de Deus. As pessoas têm que chegar diante de Deus com as suas misérias, com os seus pecados, com as suas emoções. Ela dizia aqui, Ana dizia assim: eu sou uma mulher atribulada de espírito. A minha ansiedade, a minha aflição me fez falar até agora com Deus. Aleluia. Ela tinha aflição, ela colocava, despejava nos pés de Deus aquilo. E aí Deus, ele vendo essa situação, Deu vitória primeiro nas emoções deu vitória nas e depois fez o milagre. Depois fez o milagre de ela ter um filho, Aleluia. chamado Samuel, Glória a um Deus. grande profeta de Deus. Aleluia. Irmão Vinícius, irmão Ezequiel. E o que a juventude fez este final de semana foi exatamente o que Ana fez. Foi achegar-se a Deus para levar as emoções perante o Senhor. Sim, a gente vê, pelo menos para quem estava ali olhando o agir de Deus no meio da juventude, nós já vimos ali jovens recebendo o renovo, tendo já iniciando uma nova história em suas vidas, não ficando preso então ao passado, aos complexos, às feridas, aquilo que o mundo nos faz criar as nossas vidas em cima daquele problema. Deus já estava libertando elas daquilo. Aleluia. Por quê? Porque primeiro Deus estava tratando as nossas emoções para agora operar o milagre. Agora vem o milagre. Agora vem a bênção de Deus. Sim. Aleluia. O mais importante é Deus trabalhar nas emoções, porque isso pode ser um impeditivo da graça de Deus na nossa vida. Exatamente. Pode ser um impeditivo. Para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e fique privado da graça de Deus. Porque o que é uma raiz de amargura? É algo que um dia estava mais superficial, brotou e a raiz começou a crescer. A pessoa foi alimentando aquela situação. Ela vai alimentando e vai enraizando no coração. Aleluia. Aí a pessoa fica amargurada. Nada mais é bom. Deus já não é mais suficiente. Reféns de suas próprias emoções. Reféns das suas próprias emoções. Foi o que o presbítero Pacheco falou hoje, né? Uma Sim. frase muito forte e muito verdadeira. Quer dizer que o que impedia a Ana de receber o milagre, olha, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu estou aqui conjecturando enquanto o irmão Vinícius está aqui nos dando essa aula, que quem sabe Deus esperou o milagre para operar o milagre, porque primeiro ele esperava que Ana entregasse suas emoções. Quando Ana conseguiu receber a bênção de Deus nas suas emoções, Deus trouxe Samuel. Quando o seu semblante já não era mais triste, quando Ana deixou de viver amargurada, atribulada de espírito, Deus disse: eu já tratei a Ana, agora vem o milagre para Ana. Eu penso que é bem provável isso, irmão Bruno, porque como ela estava muito emotiva e sentimental com aquilo no coração dela, se ela tivesse Samuel naquele momento, talvez ela não entregaria Samuel a Deus. Olha que coisa tremenda, a cura que Deus fez em Ana, irmão Vinícius. É, tremendo. Ela estava tão curada que ela disse: até o filho que eu tanto esperei eu devolvo. Devolveu a Deus. Entregou para Deus. Tremendo. Aleluia. Ela não ficou para ela, né? E eu creio que agora nós vamos viver milagres. Aleluia. Nós vamos viver milagres. Aleluia. Aleluia. Irmão Vinícius, o senhor estava falando de um tema também que é muito sério, que é a respeito da segregação racial e os efeitos que isso trazia nos dias de William Seymour. Mas parece que houve na história mais homens que passaram por esse processo e que
se valendo, né, dos benefícios da inteligência emocional, eles conseguiram abalar a sociedade dos seus dias. Eu trouxe aqui alguns casos, porque eu acho que isso é muito forte para as emoções, Sim. né? Essa questão de segregação racial e tudo mais, né? Escravidão, tudo que aconteceu. Eu queria brevemente só falar de um caso, de uma mulher que eu gosto muito da história dela, que se chama Katherine Johnson. A Katherine Johnson foi uma mulher afrodescendente dos Estados Unidos, lá por volta de 1918, né? E essa mulher, ela tinha uma inteligência emocional muito forte. Por quê? Essa mulher, com 10 anos de idade, ela entrou no ensino médio. Com 14 anos de idade, ela ingressou no ensino superior. E ela se formou em matemática. Ela era genial em matemática. Era genial. Com 18 anos, ela já saiu da faculdade com um diploma de matemática e de francês. Ela assumiu um emprego como professora na escola pública lá na Virgínia. E ela é uma mulher extraordinária, né? Ela, aos 20 anos, por ali, ela já tinha mestrado. Ela era uma mulher, uma mulher genial, né, na matemática. Só que ela teve filhos. Né? Teve filhos, e a biografia dela mostra que quando ela teve filhos, ela parou os estudos dela e foi cuidar dos filhos dela. Olha a visão dessa mulher. Ela parou os estudos dela, foi cuidar dos filhos delas, e ainda na biografia dela diz que ela gostava de cuidar. Ela cuidava dos filhos e cuidava até do marido dela. Né? Teve uma vida do lar, né? Cuidou dos filhos, e depois de cuidar dos filhos, os filhos cresceram, ela cuidou dos filhos. Teve um projeto da NACA, que antigamente não se chamava NASA, se chamava NACA, onde abriu oportunidade para as pessoas entrarem lá e trabalharem lá. E ela se voluntariou tentou essa oportunidade e conseguiu. Ela entrou para a NACA, e da NACA, a NACA virou a NASA. E aí ela entrou para a NASA, como matemática e na área computacional. E ela já deram algumas coisas para fazer e viram que ela era genial. E aí ela calculou, fez mais de 20 projetos, ela fez 26 relatórios para a NASA de cálculos, né, de órbitas espaciais e tudo mais. E aí chamaram ela então para participar do cálculo da Apollo 11, que foi para a Lua. Então ela calculou, ela foi uma das pessoas responsáveis por calcular a rota e a viagem toda da Apollo 11 até a Lua. Até os astronautas, enfim, os cientistas da NASA diziam, se Katherine Johnson calculou, então está calculado, porque eles diziam que ela calculava melhor que os computadores. Né? E ela trabalhou na NASA até os 68 anos, onde ela se aposentou, e ela morreu com 101 anos de idade. Morreu agora, se não me falha a memória, em 2018. Né? Então era uma afrodescendente que teve essa inteligência emocional de em dado momento da sua vida, ter que parar os seus estudos, ter que cuidar dos seus filhos, e depois voltou. Depois que ela fez tudo isso, ela voltou e foi para a NASA, né? E virou uma expoente na NASA. Katherine Johnson. Que tremendo. Uma outra pessoa que eu trouxe, que eu acho interessante a história dele, é o Martin Luther King Jr. E eu falei um pouco também do Malcolm X. Eu falei Martin Luther King e a paz, e Malcolm X e o ódio, né? Malcolm X, ele era um islâmico, né? Fazia parte dos Panteras Negras, né? Eles rebelavam, tinha resistência contra o racismo, e ele entendia que o racismo se combatia com o racismo, né? Se um branco comete um racismo para mim, eu cometo um racismo com um branco. Ele pensava assim. Malcolm X, as emoções dele eram tão afloradas que em um dado momento ele viu duas meninas negras sofrendo maus tratos de racismo e tudo mais. Aquilo tocou tanto ele que ele chegou a paralisar uma parte do corpo dele vendo aquela situação. Tamanha como os nervos dele afloraram mediante aquilo, a indignação que ele tinha no coração dele. Então ele pregava assim, olho por olho, né? Ele pregava mais o ódio, né? Violência. Já Martin Luther King, ele não entendia assim. Eu penso que Martin Luther King tinha uma inteligência emocional muito grande. Ele era muito inteligente, o Dr. King, né, como eles chamavam. Ele era muito estudado, muito inteligente. Martin Luther King, ele até diz assim, ó, sobre a violência, ele fala assim, ó, a maior fraqueza da violência é o fato de ser uma espiral descendente, engendrando aquilo que exatamente procura destruir. Então, a violência quer destruir a violência, que gera a violência, que destrói a violência, e vai girando uma espiral descendente.
E aí ele diz assim, ao invés de diminuir o mal, ela multiplica. E ele diz assim, ó, através da violência você pode matar o mentiroso, mas não pode matar a mentira e nem estabelecer a verdade. Então ele criou um pensamento entre aqueles que seguiam ele. Ele era ministro da Igreja Batista. Ele era americano? Americano, ministro da Igreja Batista. E ele criou um pensamento que assim, ó, nós vamos vencer com a paz. Nós vamos apanhar e não vamos revidar. E todo aquele membro na equipe dele que, indignado, quisesse revidar, ele dizia, não revida. Apanhe em silêncio. Olha a inteligência emocional desse homem. Então eles saíam para a rua e eles apanhavam e ficavam quietos apanhando. Homens negros fortes, jovens, apanhando quieto. Não revidavam. Até moças, mulheres, tinha relatos de estupro de moças e mulheres por policiais brancos tudo, e eles não revidavam. Não revidavam. Alguns não aceitavam, mas é um covarde. E Martin Luther King, não, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Martin Luther King pregava, eu tenho um sonho. E ele era inteligente. A inteligência emocional dele fez ele alcançar algo que as pessoas não alcançaram. Ele sabia que se eles apanhassem quieto e a mídia pegasse eles apanhando quieto, aquilo ia ser disseminado para o mundo todo. E o mundo todo iria se revoltar com aquilo que estava acontecendo. Ao ponto de que isso aconteceu. E no mundo inteiro começou a saber. Lá nos Estados Unidos, negros apanham e não reagem. Foi para a ONU o caso dele. Foi uma repercussão mundial. E aí as leis que segregavam os negros foram eliminadas nos Estados Unidos por causa da atitude... Ele chegou a ser premiado. Martin Luther King. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King Jr. Eu não sei se os irmãos querem passar um pouco do discurso dele. Então vamos pedir. Que é conhecido como o discurso Eu Tenho Sonho, I Have a Dream, né? Eu Tenho Sonho. E ele coloca esse sentimento dele. Muito bem, vamos transmitir. A irmã Tainê vai estar colocando para os nossos videologados. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children
will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, my country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring. And when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Glória a Deus, tremendo, né, irmão Vinícius? Como esse homem, a vida dele influenciou as pessoas, outras pessoas, e todas essas pessoas a gente vai ver, essa multidão são pessoas realmente resilientes, né? A resiliência é uma coisa marcante nessas pessoas. Os que andavam com ele, faziam as passeatas, tinham que ter a mesma visão dele, era a paz. Eles andavam com armas? Não. Alguns achavam que tinham que fazer isso e ele não aceitava. A nossa luta é sem violência, porque a violência gera violência numa espiral descendente. Tem que ter muita inteligência emocional para fazer isso. Muita inteligência emocional para apanhar quieto. Ver familiares, moças sendo abusadas, né, por homens policiais brancos, enfim, e eles não revidavam. Porque ele tinha um propósito, né? E ele alcançou esse propósito. Quando ele ganhou o Nobel e as leis de segregação racial foram abolidas de muitos estados, começou a acontecer uma revolução nos Estados Unidos. Ele até diz uma hora, ele diz assim: eu vejo a glória de Deus e eu estou pronto para morrer, ele fala, né?
Em 1968, quando ele saiu do hotel, ele tomou um tiro de sniper na região perto do pescoço, e ele acabou morrendo. Foi assassinado. Tremendo, né? Mas ele tinha um sonho, né? É o propósito que nos leva a poder superar nossas emoções. Né? Exatamente. Nós temos que ter sonhos. Nós temos que ser jovens como José, jovens sonhadores. Aleluia. Jovens que têm sonho de fazer algo para Deus. Jovens que têm o sonho de ver a juventude no céu. Aleluia. Ele tinha uma causa por que lutar. Ele E tinha uma esta causa. causa levava a buscar inteligência emocional. Sim, E o alcance dessa inteligência emocional levava a alcançar uma multidão que o seguia. exatamente. Ele falou sobre... Ele tinha fé que tiraria uma pedra daquela montanha. Tinha essa esperança. Olha só como, ó, a fé que ele tinha além do entendimento, né? Além do que razoavelmente seria o que devia fazer, né? Além da emoção. Além da emoção. Nós vemos, por exemplo, em 1 Timóteo 1,15, diz que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer por nós. Então, qual era o propósito de Jesus? Era morrer por nós. Ele projetou a vida toda dele em função da cruz. Por isso que quando Pedro chega para ele e diz, não, tem compaixão de ti, ele não entrou naquele sentimentalismo de Pedro, ele não entrou naquelas emoções de Pedro, porque ele tinha um propósito. Ele sabia que ele tinha que olhar para a cruz, para olhar para a missão dele, para o propósito dele. Então ele não deu vazão às emoções que Pedro tentou incutir no coração dele. Ele disse, te arreda, né? Ele usou aquela expressão forte, afasta Satanás. Satanás é adversário, né? Te afasta, adversário, te afasta. E uma Esse emoção espírito, que parecia louvável, que é, Parecia, não é, o que hoje a gente chama de autocomiseração. parecia. Ou seja, tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Tem compaixão de ti. E Jesus disse, Mas não era louvável William Seymour desistir do curso? Sendo humilhado, assistindo num corredor? Não era louvável eles reagirem, vendo Louvável era... as filhas sendo abusadas, eles reagirem. Mas eles tinham um propósito. aleluia. Eles enxergavam além do que uma pessoa sem um propósito enxerga. Louvável era reagir e virar revolucionário. Exatamente. Com armas. Ou seja, se por causas, vamos dizer, nobres, mais humanas, as pessoas conseguem êxito alcançando a inteligência emocional, que dirá quando nós deixamos o Espírito controlar nossas emoções, aonde Deus pode nos levar. É isso que nós estamos tentando contemplar de forma cada vez maior e tentar levar a juventude a enxergar dessa mesma maneira. É tremenda a inteligência de Cristo, né? Jesus mostrou tudo através da sua inteligência. A vida de Jesus foi uma vida de completa inteligência emocional. Do começo ao fim, nós vemos Jesus tendo inteligência emocional. Desde os 12 anos de idade, ele já mostrava inteligência emocional. Estava lá cuidando das coisas do pai dele, de Deus. A mãe dele Coisa tremenda. não entendia o que ele estava fazendo. Ele me convence estar aqui cuidando das coisas do pai. Vocês não entendem essas coisas? E saiu dali e era submisso em tudo. Ele não era um jovem de 12 anos rebelde. Não. Ele era tão inteligente ao ponto de servir a Deus, fazer o que Deus queria que ele fizesse e ser submisso aos seus pais. Ele não separava uma coisa da outra. Ele dizia, não, Deus é comigo, você não sabe nada e eu vou... Não. Ele disse, eu tenho que fazer isso aqui. Deus me chamou a fazer isso aqui. Mas eu sou submisso a você. Ele planejou as suas atitudes, decisões, foi baseada naquele propósito que ele tinha. E ele tinha uma vida planejada, né? Ele já tinha um propósito, sabia como é que ia terminar a sua vida. Ele tinha esse propósito. Tanto irmão Facundo, que onde que o diabo tentou, uma das tentações do diabo foi aonde? Dar glória para Jesus. Porque Jesus vivia na glória com Deus. E uma das tentações do diabo, ele disse assim para Jesus, Mateus 4 e Lucas 4. Se prostrado me adorares, eu te darei todas as riquezas, os reinos da terra. Glória. Em outras palavras, eu sei que tu vivia na glória. Eu estou te dando glória agora. Pega a glória. Olha a tentação. Para mexer nas emoções de Jesus.
Pega a glória. Quando Pedro arrancou a orelha de Malco, Jesus disse, por acaso eu não posso chamar 12 legiões de anjos? Ou seja, eu posso, mas eu tenho inteligência emocional. Eu não vou me deixar invadir pelas emoções. Né? Elas podem até vir, mas eu não vou deixar ela invadir. Quando ele transpirou sangue, as emoções afloraram nele. Mas ele teve inteligência para administrar aquelas emoções. E ele perguntou, Senhor, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. A tua vontade. Ele administrou aquilo. No Vinícius, Na cruz, quando está na cruz. Né? Quem é que está na cruz afetado psicologicamente, espiritualmente e fisicamente? Porque, irmãos, eu nunca fui pendurado na cruz, mas não tem encosto para as costas. A pessoa fica envergada. A dor é terrível, a respiração quase não existe. Uma respiração terrível. Os pulmões ficam de uma forma totalmente contrária à anatomia do corpo. Esticado numa cruz, todo dilacerado, pendurado, amarrado, sabe, pregado, não sei como eles fizeram. Tem um artigo até científico da JAMA, uma revista médica, que os cirurgiões dissecaram toda a crucificação de Jesus. Mostraram que foi real aquilo ali, que ele viveu. Uma coisa terrível. Então a pessoa, ela não tem como olhar para mais ninguém a não ser para ela. Mas Jesus estava atento aos que estavam do lado dele. E ele trouxe salvação para mais uma pessoa. Como que Jesus cumpriu a missão dele de salvar? No começo, quando Simeão viu Jesus, eu vejo a salvação. E até o final do último respirar da vida dele, quando ele olhou para aquele ladrão na cruz e alcançou a salvação dele. Porque ele tinha uma inteligência emocional muito grande. E nem a ingratidão conseguiu abalar Jesus, porque a palavra diz que ele foi o mais rejeitado, o mais desprezado de todos os homens, e desprezado por quem ele veio buscar e salvar. É verdade. Ou seja, as pessoas por quem ele veio sofrer não manifestavam o menor sinal de gratidão, pelo contrário, o rejeitavam. E ainda assim ele não desistiu. Não. Ele tinha tudo para ser complexado. Foi traído. Jesus é tremendo. Ele foi traído por Judas e foi negado por Pedro. Mas na cruz ele confia em João. Aleluia. E restaura Pedro. Ele restaura Pedro. Quer dizer, ele não era glória. um homem emotivo e sentimental. Tem pessoas que são traídas, irmão Facundo, e aquilo fica amargurado no coração, ela não consegue confiar mais em ninguém. Porque ela não se liberta daquilo. Jesus era liberto disso. Ele foi traído por Judas, que era de extrema confiança. Mas ele olhou na cruz a sua mãezinha, porque até a mãe dele ele se preocupou na cruz, e disse para ela, eis aí o teu filho, João. Cuida de João. E por que foi João? João era conhecido do sumo sacerdote. João teria como sustentar a sua mãe. João teria como ter uma estrutura para cuidar da sua mãezinha. João era um discípulo que tinha muito amor, ia dar muito amor à sua mãezinha. Jesus pensou tudo nisso. O João foi até a cruz com Jesus. Ele não se deixou abalar pelas suas emoções. Por isso Ele que tinha Jesus, condições de cuidar de Maria. Jesus era tão inteligente emocionalmente que ele escolheu João. Aleluia. O senhor quer ver um exemplo de Tremendo. inteligência de Cristo? Glória a Deus. Quando Pedro negou Jesus, Jesus já tinha advertido para Pedro que ele ia negar, né? Jesus estava sendo espancado, estava sendo latigado, estava sangrando, estava sofrendo aquela pressão psicológica. E aí Pedro nega Jesus. Naquele momento, Jesus poderia esquecer de Pedro, né? Já tinha advertido. Mas olha só, o médico, o Lucas relata, o médico, né, que é detalhista no que olha, ele conta que Jesus, naquele momento, ele não olhou para suas emoções. No momento que Pedro estava negando ele, Jesus não olha para ele, não olha para o que estava acontecendo com ele, não olha para seus sentimentos, para suas emoções. Ele olha para Pedro. E ele e com aquele olhar ele quis transmitir para Pedro. Aquele olhar. Aquele olhar. Com aquele olhar ele quis. Aleluia. Ele negou as suas emoções para dizer para Pedro que Pedro tinha uma chance. Um olhar. Um olhar. Um Aleluia. olhar Tremendo. que falava mais que milhares de textos. E aquele olhar foi exemplo de Aleluia. inteligência, porque ele não olhou para si, ele olhou para Pedro. Ele queria que Pedro fosse salvo, que Pedro cumprisse o seu propósito. Quando Pedro desistiu, irmão Facundo, e voltou para a pescaria, Quando Jesus Pedro não foi atrás inteligente. dele. Mas se E Jesus desviou, né? foi curar as emoções de Pedro. É, Jesus disse para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo.
Volta a fazer a obra. É. Vai cuidar das minhas ovelhas. Para de olhar o passado, Pedro. Para de olhar o que passou. Mas, Senhor, lá E ele atrás eu arrastou. fui um traidor. É? Lá atrás eu fui isso. Lá atrás eu fui aquilo. Jesus, Pedro, olha pra frente. Vai cuidar das minhas ovelhas, Pedro. Jesus de novo, Pedro, tu me ama. Pedro, então esquece. É? Pela terceira vez. Senhor, tu sabe todas as coisas. Então, Jesus, está curado. Vai fazer a Vai obra. fazer a obra. Ô, glória, agora tu tem inteligência, Pedro. É interessante que quando Pedro estava desviado, Oh, vou dizer que aleluia. Pedro se desviou aí. Pedro estava desviado do que Deus queria. Voltou pro. Aleluia. Jesus não chegou Oh, repreendendo glória Pedro. Não, ele assim, lança a rede daquele lado ali. Eu sei o que eu faço, Pedro. Você tá entendendo? Jesus chegou assim, Pedro, não pescou nada aí. Lança a rede daquele lado ali. Aí ele lançou e veio um monte de peixe. Então, nisso aí que tu tá fazendo, Pedro, eu sou especialista. Eu sei o que eu faço, Pedro. E aí ele começa esse diálogo. Tu me amas, Pedro. Aí Pedro assim, ele é o mestre, ele é Jesus, não tem como. Não tem como. Né? A inteligência emocional de Jesus o levava a cuidar de si e a cuidar de Pedro. Cuidar dos demais discípulos. Foi a mensagem do irmão Rafael Pacheco ali hoje, trabalhando. Extraordinária pra dizer, né, meu irmão? Trabalhando na emoção Meu dos Deus, seus irmão. discípulos. Eu achei que eu ia explodir quando ele tava apresentando a mensagem. Aleluia. Foi extraordinário aquela Ah. mensagem. Foi extraordinário mesmo. Irmão Bruno, Eu sinto a glória de Deus. Aleluia. Jesus, Aleluia. quando as pessoas perguntavam quem é Jesus, Jesus falava, quem eu sou? Olhem para quem eu sou. Olhem o que eu faço. E ele gerava expectativa, o que eu vou fazer? E ele dizia para os discípulos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olhem para mim, olhem aquilo que eu faço, como eu faço, e olhem aquilo que eu vou fazer. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer. Mas Jesus estava mostrando o caminho. Glória a Deus. E eu Aleluia. vejo mais uma vez. Primeiro Jesus cura as emoções de Pedro e depois Jesus faz um milagre. Levanta o ministério de Pedro. Ou seja, quando Jesus consegue tratar Pedro e levá-lo a ter inteligência emocional, Pedro é batizado com o Espírito Santo, ganha 3.000 almas. Uma mensagem. Se né? torna, a palavra diz, uma das colunas da igreja. Olha o milagre que aconteceu quando Pedro recebeu inteligência emocional. Glória a Deus. Até recebeu o tratamento, a cura completa. Exatamente. Os outros 10, né? Porque a Bíblia diz que eles estavam trancados em casa com medo dos judeus. Todos eles estavam emocionalmente abalados. A Bíblia diz que, estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. É que quando ele apareceu vivo, esse pessoal que estava frustrado, que estava abatido, aí ele entendeu aquelas palavras de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora eu entendo o que eu tinha que fazer. Ele entendeu que o propósito de vida dele era a cruz. E esse é o nosso propósito. Exatamente. Nós temos que ir até o fim. Mas é uma pena que hoje nós chegamos no fim. Que pena, mas tinha tantos para falar aqui. Mas irmão. nós podemos continuar. José e Maria, mãe de Jesus, João Batista, Esther, José, o sonhador sem mágoa. Aleluia. Sem É. mágoa. Tantos para falar. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos, irmão Vinícius, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que faça essa obra, porque Deus fazendo a obra nas emoções do jovem, depois vem um milagre. Então, Aleluia. pedir, irmão Vinícius, que leve todos em oração. Aleluia, nesse sentido. Ô meu Jesus amado. Aleluia. É o teu nome que nós estamos Aleluia. falando aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Tu és o nosso Senhor, como disse Tomé. Senhor Aleluia. meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o nosso Senhor, Oh, Jesus. glória. Oh, glória. Eu oro agora, Senhor Jesus, Oh, diante de Ti, glória. por todos os jovens, Senhor.
do Ministério Oh, Restauração. glória. Os jovens, Senhor, que estão neste projeto, Senhor. A luta contra as emoções, de viver uma vida sentimentalista. Para que venham viver uma vida espiritual, Senhor, movidos pelo Teu Espírito. A Tua palavra diz que os filhos de Deus são guiados não pelas emoções, não pelo sentimentalismo, mas a Tua palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, o Espírito Santo. Oh, bendito seja o Teu nome. Cura, Senhor, todo complexo emocional, todo complexo sentimental, todas as frustrações do passado, Senhor, as dores do passado, Senhor, cura. Ah, Deus, eu me alegro, Senhor, na novidade de vida que há no Teu Evangelho, Senhor. Aleluia. É uma nova história, e uma nova história, ela começa a ser contada a partir, Senhor, do encontro contigo, Senhor, do novo nascimento, de uma vida contigo. Que venhamos a viver, Senhor, o que o Senhor tem para nós, Deus, e não viver do passado, das mágoas do passado, das lutas do passado. Trabalha nosso coração, nos cura, Senhor, de qualquer raiz, Senhor, de sentimento, de tristeza, de raiva, ódio, de desânimo. Cura os jovens, Senhor, das suas emoções, Deus. E opera o Teu milagre, Senhor, na vida de cada um. Cada um o Senhor escolheu. Ninguém veio a essa terra em vão. O Senhor tem um propósito com cada um, Senhor. Essa é a minha oração junto com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Deus está curando as tuas emoções, te dando inteligência emocional para você receber o milagre, receber o projeto de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, você que está videologado, se você puder deixar o seu like, se você puder compartilhar para que outros assistam, mesmo que seja ao findar da programação, será muito importante. Agradeço o irmão Vinícius que esteve aqui conosco, agradeço toda a equipe que está sempre aqui presente para que esta programação chegue até você. Queremos te agradecer e te dizer, vamos nos abençoar, né? Paz, oração e união. Deus te abençoe em nome de Jesus. This